Pobre de espírito ser, tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Boa noite, gente. Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer. Agradecer por essa casa que nos recebe com tanta paz e alegria, com tanto amor, e que levemos essas boas energias, essa paz, para onde quer que a gente vá, para os nossos lares, para os nossos trabalhos, para o nosso convívio em geral. Nesse momento de tantas tribulações, precisamos de muita paz em nosso coração. Precisamos nos orientar no Evangelho do Cristo,
para que possamos passar por mais essas dificuldades. Vamos pedir também por todas as mães, agradecer a todas essas mães que foi os que nos proporcionou estar aqui hoje. Pedir que Jesus as abençoe nessa sublime tarefa da maternidade. Elevar os nossos pensamentos até elas, encarnadas ou desencarnadas. Onde quer que elas estão, elas sentirão essa prece, essas boas energias. E agradecer por tudo que elas nos ofertou. Educação e o que somos hoje. Pedimos a Jesus que as guie e que as ilumine sempre, que elas possam continuar educando e dando o dom da vida a tantos que vêm por aí. Que Jesus abençoe essa casa, abençoe cada um de nós, abençoe também o David nesse estudo de hoje, que ele possa ser intuído com as melhores vibrações. Que Jesus abençoe a cada um e que Deus nos guie hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria, sob as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus, que nos reunimos aqui mais esta noite, para que possamos receber melhores orientações sobre o Evangelho de Jesus, nos auxiliando a melhor nos posicionarmos dentro dessa nossa oportunidade reencarnatória. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. As nossas palestras podem serem vistas no canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. O assunto de hoje é caridade essencial, capítulo 110 do livro Vinha de Luz, e que está em João, capítulo 1, versículo 6. E para falar sobre o nosso tema de hoje, é com muita alegria que nós chamamos agora o nosso companheiro David Gabriel, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar, para falar sobre o tema. Seja bem-vindo, David. Pessoal, boa noite. É uma alegria estar aqui de novo, com vocês, fazendo esse bate-papo. Uma breve reflexão sobre essa mensagem que nós temos aí das obras psicografadas pelo Chico, toda quinta-feira, e a importância de nos alimentarmos espiritualmente dessa mensagem de amor que sempre nos renova, que sempre nos dá um novo olhar para a existência. Então, a gratidão à casa pelo convite, a todos os trabalhadores, e por ver tantas pessoas aqui reunidas, é a certeza de que estamos todos com saudade de Jesus. Então, estamos reunidos aqui para recordar essa mensagem que talvez tenhamos ouvido há 2000 anos e ela vem ressoando em nossos corações e agora nos chamando com mais força, com mais vontade para esse despertar, para essa oportunidade que não pode ser desperdiçada, que é a vida. E para falar de fazermos valer bem a vida, nós iremos falar dessa caridade essencial, que é o título dado pelo Emmanuel, essa passagem que está em João, a segunda carta de João, capítulo 1, versículo 6. Então, bem no inicinho, João vai falar dessa caridade. Então, ele vai nos dizer, e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Se recordarmos, Jesus já falava dos mandamentos e nós iremos recordar quando ele traz uma das passagens que ele vem trazer esse mandamento de amor, da caridade, que está descrito no Evangelho, e João aqui vem recordar isso. E ele fala: este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Então, caridade essencial, se nós analisarmos ela no contexto profundo, nós muitas das vezes praticamos essa caridade no dia a dia, com as nossas atitudes de olhar, do bem que podemos fazer ao outro, a oportunidade que nos é dada no convívio diário dentro do próprio lar, ou aquela que nós nos dedicamos semanalmente com o horário marcado, seja na casa espírita, seja em algum outro local, com o objetivo de auxiliar alguém.
Então ali a gente tem a caridade, mas aqui João vem falar da caridade essencial, que ela vai um pouco mais além. E aí eu vou pegando partes desse texto e trouxe outros textos que estão na obra também, psicografada pelo Chico, para dar uma enriquecida, né, vendo que os textos, tanto da obra de Kardec, quanto da obra que o Chico trouxe, são textos que estão como uma rede, como uma coxa de retalhos, onde vão se unindo como teias. Então, você pega uma ponta de um texto aqui, que completa com outro texto e outro livro, e assim vai. Então, é importante a gente fazer também, criar o hábito do estudo, da leitura, né? Mesmo hoje, com tantos livros que nós temos, que a gente pode adquirir, quem gosta de pegar e abrir, eu gosto, mas nós temos também muito material hoje, boa parte desses livros, que já são obras públicas, que elas estão disponíveis, você consegue baixar o livro em PDF e fazer a leitura dele por telefone, computador. E aí, quando nós pegamos no inicinho, né, o Emmanuel vem nos dizer, em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. É o que potencializa o ser humano para o bem. Quem dá o pão ao faminto e a água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa. Então a caridade, até aquela que é dada às vezes com uma moeda para uma pessoa de rua, situação de rua, e deixando para ele, né, uma mensagem que faça o seu melhor com ela, independente do que ele vá fazer uso, que seja o álcool, que seja independente, mas dá de coração sem se preocupar com o que vai ser feito daquilo, porque talvez até, por pior que seja pensar, o próprio álcool irá aquecer uma noite fria. Então, para aquela situação ruim, ainda é o alívio para quem está na pior das situações mais subhumanas. Então, dar de si próprio, sem questionar o que vai ser feito, é a caridade. É a base que nós temos que ter. Mas nós vamos lá em João, no Evangelho de João 3,30, ele já traz a fala que João Batista disse quando vê Jesus. E João Batista ele vai falar dessa caridade essencial quando ele diz o seguinte: antes de batizar Jesus ali, é necessário ele crescer e eu diminuir. Então, para nós sentirmos essa caridade essencial, porque quem promoveu ela na terra foi Jesus. Então, nós temos que deixar ele crescer dentro de nós e permitir, aceitar a si próprio diminuir, para que ele possa ser exemplo nas vivências diárias, para que ele possa guiar as nossas atitudes e a gente realmente sentir essa caridade denominada essencial. E aí eu vou ao Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu passar aqui. Que aí nós vamos pegar uma passagem do Evangelho que vai também trazer uma reflexão. No capítulo 13, o item 17, Instruções dos Espíritos, vai falar da piedade. Nesse texto, o espírito de Michel, que foi um texto psicografado em Bordeaux, 1862, ele diz o seguinte: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, para a gente entender a caridade, praticar essa caridade, a gente precisa entender o que impulsiona ela. Porque se eu não tiver dentro do meu coração um pingo de misericórdia ou piedade pelo próximo, eu vou passar indiferente pelas situações da vida e não exercerei a caridade. Lembrando que nenhum de nós aqui, mesmo que tenha o cargo de juiz, não somos dotados da possibilidade de julgar, porque também temos o telhado de vidro. Então, ele vai dizer: deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Em um parágrafo mais à frente, ele vai dizer: a piedade, uma piedade bem sentida é amor. O amor
é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes é a virtude do mais alto grau. Aqui o divino Messias praticou durante sua vida e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Então ele vai falar para a gente ali que temos atitudes, né, de voz compassiva e fraternal, auxiliando aqueles que necessitam, promover assistência, medicação e ensinamentos constituem modalidades santas, porém, são vestituras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Mas falta algo. Essa caridade essencial, ela exige que nós tenhamos algo a mais para ser promovida. Porque ele vai falar mais à frente. Ali mesmo ele fala, ninguém pode assistir a outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para os com que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e auxílios fraternos. Entender esse ato de amor ao próximo, mas se colocando no lugar de quem está necessitando. Como eu gostaria de ser tratado, de ser acolhido, se eu estivesse naquela situação. E muitas das vezes nós não compreendemos o potencial dessa visão de olhar para o outro com um olhar de acolhimento. Eu me recordo de uma cena de um filme, não lembro agora o nome do filme, mas é um que ele está na Netflix, né, e aí vocês me perdoem por não recordar, até como uma sugestão de algo bom para se assistir, mas um filme que trata um cenário onde dois personagens, dois homens, ele começa a se envolver numa sociedade que auxilia pessoas em situação de rua. E ele começa a ter contato com um desses auxiliados. E ele, em determinado momento, esse auxiliado, por ser uma pessoa mais séria, com um semblante de sorriso poucas vezes vista no filme, ele para certa hora para esse rapaz e fala com ele assim, olha, por que vocês entregam uma marmita para uma pessoa de situação de rua? Aí ele fala, para ajudar vocês, para poder saciar a fome de vocês. Aí ele fala, não, vocês estão nos dizendo, nós estamos vendo vocês. Vocês estão sendo vistos. Então a pessoa que está em situação de rua, uma pessoa que está vulnerável hoje, uma pessoa que está entregue aos vícios, ela muitas das vezes se enxerga cega ao mundo. E quando ela é acolhida de alguma maneira, que seja numa clínica, no albergue, em qualquer lugar que não a julgam, mas sim conduzem ela para o bem-estar, ela se sente bem. Por isso que muitos conseguem sair de uma zona difícil, de uma situação difícil, de vícios, porque ali ele encontrou um auxílio em algum lugar que o resgatou. Então, termos essa percepção, esse trabalho interior que nós temos que fazer. Mas o Michel ele fala um pouco mais. Ele diz o seguinte, a piedade é o sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, dominando o vosso egoísmo e vosso orgulho. É o sentimento que prepara a vossa alma para a humildade, a beneficência e para o amor ao próximo. Então aqui a gente já começa a entender o seguinte, que enxergar isso, enxergar essa piedade como a base, uma sustentação para essa casa que vai ser construída através da caridade, é de suma importância. Não é possível construir uma casa em um alicerce frágil, somente de areia. Tem que se colocar uma base de aço, uma sustentação firme, sólida, para que ela possa ser construída e permitir dar segurança para quem vai habitar ali. E aí ele fala, temei ficar indiferentes quando puderes ser úteis. Qual é o contrário de amor? Não é ódio, é a indiferença. A indiferença é quando nós passamos do lado de alguém e realmente fingimos que não há ninguém ali. Então aí entra o fato de ser visto. E para finalizar,
o Michel fala o seguinte: a piedade compadece-se dos males alheios. É a celeste virtude precursora da caridade, a primeira das virtudes da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Esse último parágrafo ele tem um potencial de ensinamento tão grande que ele fala o seguinte. Primeiro ele traz precursora. Se a gente lembrar no Evangelho, quem foi o precursor de Jesus? Vocês lembram? Podem colar, hein? Foi João Batista. Então João Batista ele veio como precursor, anunciando a vinda do Messias. E ali já estava escrito no Velho Testamento que seria trazido um precursor. Lá em Isaías. Então vem João Batista, o Elias reencarnado, e traz essa mensagem anunciando a vinda do Messias, preparando o terreno para aquelas pessoas. Então quando João Batista chega como precursor, ele traz a verdade e Jesus vem trazer o amor. E aqui a piedade é essa precursora da caridade. Ela antecede a caridade, porque é aquela que nos comove, que nos faz estremecer, que nos faz entristecer, e por impulso de ação, nós vamos lá para resolver, aliviar as nossas tristezas e aliviar a dor do outro. Então é assim que nós nos comovemos, é assim que nós agimos com caridade. Comecem a observar a si próprio no momento que tiver a oportunidade de ajudar alguém. Nasce interiormente, e como uma flor floresce, e como uma árvore frutífera vai dar frutos. E aí, para recordar de Jesus, né, se nós lembrarmos na parte, no título, aqui em cima, ele vai falar para a gente, nesse ponto, que a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Aí eu trago para vocês, para nós lembrarmos, né, a passagem do bom samaritano. Uma passagem que Jesus, ela está descrita em Lucas, no capítulo 10, 25 a 37. Não irei ler ela, mas vamos só recordar que ele é testado por um dos mestres que estavam ouvindo ele, quando lhe pergunta: mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? E Jesus responde, retrucando com uma pergunta: o que está escrito na lei? Porque ele era um doutor da lei, ele sabia o que tinha que ser feito. E aí ele responde, e Jesus pergunta: como lês? Porque cada mestre lia o Velho Testamento de uma forma diferente. Então cada um interpretava de uma maneira e tinha os discípulos que acompanhavam aquele doutor da lei. E aí pergunta Jesus para ele: como você lê? Como é a sua interpretação? E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Então o primeiro trabalho é conosco, conexão com Deus, a caridade essencial. E a partir daí eu consigo promover a caridade com o próximo. E aí ele vai falar, então Jesus responde: respondeste de forma justa, faze isso e viverás. Mas ele, não satisfeito, questiona: e quem é meu próximo? Aí Jesus já inicia contando a parábola do samaritano, que relata de um homem que descia de Jerusalém, que era uma parte mais alta, para Jericó, que é uma cidade mais baixa. Então nós temos a queda moral do espírito. Muitas das vezes, quando nós caímos, quando nós vemos alguém próximo a nós que cai moralmente em queda. Então ele descia e é atacado, é assaltado. Então muitas das vezes, quando acontece isso, nós estamos numa situação boa e por raiva, medo, alegria em excesso, tristeza, nós declinamos, nós somos atacados pela potencialização da emoção. A raiva vira cólera, o medo vira pânico, a alegria vira euforia, a tristeza vira angústia. Nós somos atacados. E se a gente não domar essa emoção, ela explode. E aí nós vemos os vários casos de processos de ansiedades que são vivenciados hoje, até pelos excessos de informação que nos distraem e nos perturbam.
E nós vemos várias pessoas com vazio interior. O vazio da emoção de falar assim, eu tenho tudo, mas é como se eu não tivesse nada, como se faltasse algo. É a caridade essencial que está faltando para ela própria. Então, quando nós vemos Jesus trazendo isso, ele vem trazer isso para os milênios que estão chegando e os que irão passar. Porque esse texto ele vai ser estudado, reestudado, e muitas das vezes ainda vai ser possível tirar algo novo nele. E é o que nós vamos tentar fazer hoje aqui. E aí ele vai falar o seguinte, e aí Jesus fala que no caminho passa o sacerdote, que passa pelo outro lado, desce um levita, que passa pelo outro lado. Então nós estamos falando de duas pessoas com conhecimento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E outro ponto importante é que a pessoa caída, ela fica praticamente seminua. Então, como eram conhecidas as pessoas daquela época? Hoje, se nós viajarmos daqui para a Europa, nós não temos nenhuma vestimenta própria que vai nos identificar como brasileiros. Nós encontraremos milhares de pessoas que estarão vestidos com um jeans, com um tênis, com a camisa de algodão, e se não for pela fala, nós não definiremos de onde ela veio. Naquela época, não. A veste definia a pessoa, de qual etnia que ela fazia parte. Se era grego, se era egípcio, se era judeu, se era romano, se era samaritano. Pela forma que a barba estava feita, então ali era visto. E então a pessoa ficou seminua. O que quis dizer Jesus? Era uma pessoa que poderia ser qualquer um desses grupos, porque se fosse um romano, provavelmente o doutor da lei não ajudaria. Um samaritano, muito menos. Mas se fosse um judeu, talvez ele buscaria alguma ajuda, porque era da mesma raça. Então Jesus traz essa jogada no entendimento, que é o que nós temos que ter no nosso olhar. O olhar para o outro pode ser o meu inimigo, se eu tenho. Então eu vou ter que ajudar da mesma forma. E aí ele vai falar. E aí, quando ele vai falar do samaritano, ele diz o seguinte: certo samaritano em viagem. Jesus não fala se ele subia ou descia. Transitava. Vê a pessoa, acolhe ela, limpa-lhe as feridas, coloca em seu próprio cavalo de carga, leva a uma hospedaria, cuida da pessoa na hospedaria, deixa a hospedagem com cuidado do dono da hospedaria pago, para que ele não deixasse de cuidar dela, e avisa que voltaria na semana seguinte para terminar de pagar os custos do cuidado, e vai embora. E aí Jesus finaliza perguntando: qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E o doutor da lei responde: o que praticou a misericórdia com ele. Ele não fala que é o samaritano. O que praticou a misericórdia. E Jesus só responde: vai e faze tu o mesmo. E aí nós vamos no livro Coragem. Nós vamos agora andar alguns bons séculos e chegamos no Chico, psicografando através do Emmanuel, o livro Coragem, através do Espírito Emmanuel, que vai trazer um texto chamado Misericórdia Sempre. Nesse texto, Emmanuel fala o seguinte, que depois dessa passagem, ele traz o que aconteceu depois daquele momento que Jesus teve o diálogo com o doutor da lei. Ele traz o seguinte: olha, depois daquela passagem do bom samaritano, os discípulos se reuniram, e questionaram sobre a atitude do doutor da lei e dos personagens que Jesus trouxe no texto. Por quê? Não só incomodou o doutor da lei, que fez o questionamento para Jesus, para testá-lo, mas incomodou os discípulos também. Porque existia uma aversão pelos samaritanos. A Samaria e o povo judeu, eles tinham dificuldade de convivência. A gente vai ver isso como que Jesus se apresenta para a mulher samaritana. E aí nós vamos seguindo, ele fala o seguinte: em verdade, comenta Jesus, referindo-se ao próximo ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, a lição da misericórdia tem raízes profundas. Recordando que a caridade essencial vai ser isso, vai ser essa piedade, essa misericórdia. E ele fala: quem passasse irradiando amor na estrada, olha o que Jesus está dizendo, quem passasse observando o samaritano atendendo aquela pessoa,
Ele não está dizendo da atitude de uma pessoa que deveria ser a do samaritano, uma pessoa como nós, que estamos lendo o texto, que estamos assistindo a imagem mentalmente. Quem passasse, mas deveríamos estar irradiando amor para isso. Quem passasse irradiando amor, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Aí ele fala, além da piedade que nós deveríamos ter com o homem ferido, deveríamos ter cuidado e apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Não temos como julgá-los. Não sabemos se faríamos o mesmo. Então, ter piedade dessas pessoas. E quantas delas nós observamos hoje, tendo atitudes similares, por questões religiosas, por questões de preconceitos, de pontos de vista, de hábitos arraigados, de opiniões engessadas. Temos que ter piedade por todos aqueles que não compartilham da mesma opinião nossa. É difícil, mas é mais fácil aceitar e deixar passar do que bater de frente e se nivelar com aquela pessoa. E aí ele vai dizer mais ainda: simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentasse no exercício da profissão. Por que simpatizar com o hoteleiro que teria a obrigação de cumprir o papel dele? Porque assim como nós também no meio social temos a obrigação de cumprir os nossos papéis na profissão, no qual recebemos muitas das vezes por ela, nós temos de ter simpatia pelo outro que está fazendo a mesma situação, mas talvez não está num dia bom, talvez tenha um filho doente em casa, talvez está recuperando a saúde de um processo de doença. Então, quantos que estão ao nosso redor, passando por dificuldades, e no dia que eu mais preciso dele, ele não está bem, não compartilha que não está bem, por medo de ser taxado na empresa como uma pessoa que não é boa de serviço, e aí ela vai se esforçar, mas sempre fazendo algo errado. Esse cuidado nós temos que ter. E as empresas hoje, elas caminham, para um processo de um olhar diferente para os profissionais, apesar de ainda termos sabemos que ali é razão social, não é emoção social. Por ser razão social, vai observar o CPF de cada um. Mas nós sabemos que já existe isso, quando a maioria das empresas tem no início da jornada de trabalho, algumas empresas, principalmente as grandes, no diálogo de segurança, passa-se um caderno com um Kanban para a pessoa marcar se ela está bem naquele dia, se ela está mais ou menos, ou se ela não está bem. Marcou mais ou menos, ou marcou que não está bem, ela tem que ser conduzida e dialogar com o superior dela, para mostrar, olha, tem um parente doente em casa, estou passando por uma situação difícil, dívida, e ali ela conseguir ter uma jornada de trabalho, porque ela talvez, ou às vezes até ser conduzida para casa de uma forma de prevenir ela de um risco de acidente, mas é uma maneira também de garantir que a pessoa não vai ser taxada de forma errada. Então, a importância da gente endereçar simpatia para qualquer pessoa que estiver ao nosso redor. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles a fim de que refizessem perante as leis da vida e, tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões. Então, aqui ele fala algo importante, que é compadecer-se de quem comete crime. Porque nós, no mundo de expiação e prova que ainda estamos, transitando para a regeneração, onde várias pessoas já vivenciam esse mundo de regeneração pela paz que carregam dentro do ser, quando nós observamos esses espíritos que ainda se entregam para o crime, nós vemos ali irmãos que nos trazem exemplos do que não fazer. Então, como diria Paulo de Tarso, nós somos para cada um deles devedores. Porque eles, apesar de estarem de forma consciente ou inconsciente cometendo crime, nos trazem um exemplo do que é errado se fazer e do quanto nós temos que observar as nossas atitudes. Como diria o Chico, criminoso só é aquele que foi visto, que todos somos. Todos cometemos talvez algo que sabemos em consciência, mas não foi descoberto. Então, aquele que está preso é o que foi descoberto o crime dele.
E aí, para fechar, nos traz o Emmanuel com a fala de Jesus, dizendo o seguinte: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. E aí, quando nós vamos no texto, ele vai dizer: em razão disso, as menores manifestações da caridade, nascida da singela disposição de servir com Jesus, são as atividades sagradas indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes de fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Isso é o básico, nós já comentamos. Só que aí ele vai falar: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Essa caridade de observar como alguém que passasse diante do cenário do homem caído ao chão, sendo atendido pelo bom samaritano. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo o Evangelho do Divino Mestre. E aí é necessário nós diminuirmos para que ele cresça e conseguir pensar, falar e agir com ele. É um trabalho que exige uma dedicação contínua. No dizer de Emmanuel, é disciplina, disciplina e disciplina. Não tem como fugir. Porque no primeiro momento que você pratica a disciplina, de se esforçar, quando você acha que está dando certo, aí você vê que eu preciso me disciplinar um pouco mais. Vão surgir oportunidades de distração, vão surgir informações, vão surgir situações externas que nos chamarão a atenção. Eu tenho que me disciplinar um pouco mais. Mais um texto desse mesmo livro, Coragem, o Emmanuel traz uma outra reflexão dessa passagem do Bom Samaritano. E caminhando para o final, eu vou trazer ela também para a gente fechar o nosso estudo. Ele vai dizer o seguinte: ele fala da história do Bom Samaritano, né, que repetidamente estudada trará várias reflexões. Ele explica que esse viajante compassivo, o samaritano que caminha, ele não hesita em auxiliar o caído na estrada, que estava ferido de forma anônima. Ele estende-lhe as mãos, ele cuida das feridas, ele recolhe nos braços sem qualquer ideia de preconceito, conduz até um albergue mais próximo, garante pousada e esquece conveniências e permanece junto dele. Ele esquece os compromissos para se apoiar daquele sofredor. E abstém-se de indagar-se por que ele passava por aquele local, por que ele foi assaltado. E nos diz o Emmanuel: Jesus transmitiu-nos a parábola ensinando o exercício da caridade real, mas até agora, transcorrido quase 2 milênios, aplicamos-la via de regra às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Quase sempre no reduto doméstico temos os caídos. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças em rudes experiências. E dentro de nossa casa, nosso lar, com os nossos consanguíneos, como temos agido com essa caridade essencial? Qual o olhar para o pai agressor, para a mãe que desprezou, para o irmão que se entregou, para aquele que traiu, para aquele que foi traído, para aquela pessoa que está sofrendo, para a pessoa doente, para a pessoa que adoece por impulsos de alimentação? Qual o nosso olhar para cada irmão que está ao nosso lado, dentro da nossa própria casa? É isso que o Emmanuel vem dizer aqui. Porque muitas das vezes o bom samaritano dentro da minha casa terei que ser eu, abdicando das minhas vontades, dos meus prazeres, dos meus pensamentos, para auxiliar aquele que cresceu comigo. Ele vai nos dizer, pegando
uma passagem do texto aqui. Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidimos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando os vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Então, conseguir alcançar o seu olhar, porque é muito fácil, né, julgar dentro de casa, porque nós conhecemos o passado de todos aqueles que estão ao nosso lado. Se ele está assim, é porque ele errou lá atrás. Ele está sofrendo agora porque ele pagou, né, pagamento do que ele fez errado a vida toda. E é difícil, muitas das vezes, nós conseguimos tirar do nosso coração aquela mágoa, a má água que nós, às vezes, alimentamos. Então, essa caridade essencial, que vem dizer o Emmanuel, é quando ele traz nesse ponto: pensar, falar e agir, segundo os ensinamentos do Divino Mestre. É necessário que diminua para que ele cresça. Então, começar essa experiência na vida promove para cada um de nós a capacidade de olhar para nós mesmos e nos enxergarmos nesse processo de evolução. Se nós lembrarmos lá do texto que eu li, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que a piedade é uma das primeiras das virtudes, porque é irmã da caridade. Aí nós deveremos começar a piedar-se do nosso irmão. Chegou nervoso, vamos orar por ele. Vamos orar. A gente não sabe o que nos uniu e o quanto de compromisso nessa encarnação eu tenho para auxiliá-lo. Seguindo para o final, tem mais alguns textos aqui, mas eu vou pegar um do livro Roteiro, capítulo 30. O título é Renovação, porque essa caridade essencial, como nós vimos até agora, ela é conosco. Ela não é com o próximo. Ela não é a caridade que eu vou praticar para o outro. Ela começa comigo. E nela o Emmanuel também nos traz: para as inteligências realmente dispostas a renunciar à animalidade, porque nós estamos nesse processo de ascensão, desde a criação até o ponto que nós chegamos, nós estamos, à medida que nos iluminamos, nós estamos dissipando sombras lá do instinto, sombras da animalidade. Então, o que é isso? Talvez nós já não temos hábitos mais que nós repetimos, excessos. Nós resolvemos não, isso aqui não está legal. Vou, como diz a música do Adão, ando devagar porque já tive pressa. Porque já sorri e já chorei demais. Então agora eu vou mais devagar. E aí eu já não estou mais na animalidade, porque lá eu queria no bate-pronto. Era para ontem, era para resolver rápido. Então, quando eu começo a enxergar esse processo e me ver crescendo dentro dele, eu já me enxergo o quê? Melhor do que foi ontem. Quantas atitudes que nós hoje, na idade que estamos agora, temos que, se tivéssemos com 15 anos, 18, 20 anos, estaríamos talvez melhor. E quantas atitudes que nós temos vergonha de termos realizado lá atrás. Mas, nossa, isso aí não faço mais. Já não me cabe mais. Então, esse ser de hoje, o eu de hoje, é diferente do eu de ontem. Eu já melhorei um pouco mais. E é legal porque, se desencarnar hoje, eu vou chegar e vou reencarnar como estou hoje. Com essa mentalidade que estou hoje. Porque quando eu reencarnei, eu estava com a da vida passada. Então é interessante nós olharmos que esse processo é contínuo. É quando ele fala, quando nós estamos dispostos para afastar isso, quando a nossa inteligência realmente está disposta, são sublimes incentivos à renovação interior. Quando nós nos dispusemos para isso, modificando a estrutura fluídica do ambiente mental que nos é próprio. Qual que é o primeiro ponto que ele fala? Trata-se da caridade de pensarmos. Nós temos que mudar esse potencial que está aqui dentro.
E aí, mais à frente, o Emmanuel nos diz: nos alicerces da civilização do espírito ainda perseveram os grandes monstros do pensamento, constituído por energias fluídicas emanadas dos centros de inteligência que lhes oferecem origem. As energias mentais dos habitantes da Terra tecem o envoltório que os retém à superfície do globo. Na medida que nós caminhamos, às vezes fluem pensamentos que nós vamos permitindo que cheguem de outros que estão passando ao nosso redor. Nós estamos numa malha mental que nós não conseguimos compreender ainda. Um dia entenderemos. Mas se eu posso mudar a minha sintonia, se eu posso tentar mudar a minha linha de pensamento, é onde eu pratico a caridade essencial comigo mesmo. É onde eu estarei como uma rede Wi-Fi, alterando a sintonia de todos que estão ao meu redor. Quando a gente chega na casa da pessoa, me passa a senha do Wi-Fi, o telefone não entra na hora, só com a senha, é isso. Se eu encontrar essa senha do processo evolutivo, quem chegar ao meu redor sintoniza comigo. Mas lembrando que eu vou estar sintonizando com quem? Jesus. E aí ele fala: raros são aqueles cuja mente atravessa o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimes que lhes fulguram no templo íntimo. É um processo de apiedarmos de nós mesmos, obtermos o olhar para nós mesmos e falar assim: olha, eu ainda faço isso. O que eu preciso fazer para melhorar? E aí, eu fecho com uma mensagem que é do livro Mensagem de Luz, chama Oração Nossa. Capítulo 2, do Emmanuel também. Ele fala o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos de paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras hoje, agora e sempre.